Algumas vezes o presidente da República disse que ele não comprou porque não podia comprar. Bom, primeiro, nunca, que pelo menos nos últimos 30 anos, um presidente teve tanto recurso à sua disposição como agora. Por quê? Porque nós criamos no parlamento o conceito do orçamento de guerra. Isso significa o seguinte: como nós estamos ainda numa guerra contra o Covid, que é uma situação excepcional, então foi decretado o estado de calamidade pública no Brasil, com gastos ilimitados para o governo. Então, independente do orçamento, o presidente pode, se precisar gastar 1 bilhão, 10 bilhões ou 100 bilhões em vacina, ele poderia fazê-lo. E com o estado de calamidade pública, ele poderia comprar sem processo licitatório. Então, essas desculpas, eu não podia comprar porque não tinha autorização da Câmara, eu não podia comprar porque não tinha recurso. Desculpe, nada disso é verdade. Eu estou dizendo que eu estava lá, né? E eu via, infelizmente, essa negligência fez com que, obviamente, milhares, centenas de milhares de brasileiros morressem. Se a nossa vacinação já tivesse sido concluída há 2, 3 meses, todas essas pessoas que morreram de lá para cá não teriam morrido. Então é isso, esse é o preço da negligência, é o preço da omissão e o preço de não se acreditar na ciência, sabe, Kiko? As pessoas às vezes têm opções, um certo radicalismo, ou uma forma de pensar com arrogância, com prepotência. E diz um ditado, você lembra um ditado bíblico, né? A arrogância e a prepotência precedem a derrota. Não tem, Kiko? É verdade. Agora, então, deputado, quando a pessoa acha que ela é mais do que a ciência, mais do que a maioria, mais do que todo mundo, ela corre um risco muito grande. E, infelizmente, nós tivemos na mão do presidente da República essas decisões em relação à vida dos brasileiros, né? E sem dizer que se nós estivéssemos já com a vacina todos vacinados, nós já teríamos uma normalidade em relação ao comércio, em relação, né, às atividades econômicas do Brasil. Ou seja, nós perdemos em todos os sentidos, perdemos vidas, perdemos empregos, perdemos empresas e estava tudo na mão dele. Ele tinha recurso, tinha autorização, tinha tudo, mas infelizmente ele negligenciou essa defesa da vida aqui no Brasil. E como você falou, ainda fez uma opção por uma cloroquina, que no começo muita gente acreditava que ela poderia realmente ser boa, mas depois os estudos mostraram que ela era ineficaz, né? E aí eu acho que ele deveria ter mudado de discurso. Eu não acho que as pessoas podem acertar na primeira vez, mas as pessoas precisam reconhecer o erro eventualmente. E aí ele não fez isso também, quer dizer, além de tudo, da arrogância, da prepotência, ainda uma teimosia muito grande, viu, Kiko? Deputado, o presidente nós vivemos momentos de fake news, a população iludida, né, muitas vezes acreditando em tratamentos milagrosos, e deu no que deu, né? Nós tivemos essa tragédia onde nós estamos quase que todas as semanas enterrando ou acompanhando o drama, a tragédia de amigos, de conhecidos, de parentes nas UTIs ou, infelizmente, né, nos cemitérios aqui da nossa região, do Brasil. É muito triste. Agora, tudo deputado, isso, né? Como é que fica, né, nesse momento, embora tenhamos ainda muito do Congresso com sessões com as sessões à distância, né? Então você diminui um pouco o fluxo de parlamentares permanentemente em Brasília, né? Então tem muito deputado na base, né? Alguns vão, uma semana sim, uma não, mas não com aquela frequência anterior. Agora, o senhor acha que isso é mais o posicionamento do presidente, porque ao longo de todo o tempo ele sempre estimulou algum inimigo, né? Agora, de fato, ele tem muitos inimigos. Aí a gente percebe a Rosa Weber pedindo para fazer a investigação, cobrando da PGR, que deveria ter feito, Aras, que também poderia então estar prevaricando, né? Aí nós temos a Polícia Federal agora investigando de 2017 o Renan Calheiros. A gente percebe um jogo político de pressão de todos os lados. Nós percebemos o PSDB
PSDB nas ruas esse final de semana, também contra o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, o PSDB saiu às ruas. E como é que o senhor sente todo esse momento? Porque nós também estamos, ninguém está muito feliz, né, com aquilo que vem acontecendo, exceto aquelas pessoas que não querem pensar. Está acontecendo isso, estão querendo derrubar, inimigos do Bolsonaro, não querem ver. Especificamente não querem ver. E aí, aqueles que buscam uma terceira via, porque também viram dentro do governo da esquerda, na figura do presidente Lula, presidente Dilma, né? O que também não dá para generalizar como uma esquerda que tenha problema, mas esta teve, né? Nós estamos meio sem opção. De repente, o PSDB também, se não se unir, corre o risco de acabar, né? Porque o Dória assume ele aqui em São Paulo e tirou toda a banda antiga do PSDB, virou nada, né? E em Brasília o Aécio detesta o Dória, mas o governador do Rio Grande do Sul parece que vem aí, né, até com anúncio de uma condição de gênero, né, navegando nesse sentido. Como é que fica o PSDB? O senhor vai votar a favor do Bolsonaro agora? Vota alguma coisa? Não vota? Vota a favor do país? Como é que fica o posicionamento do PSDB diante de todas essas circunstâncias? Kiko, no segundo turno eu votei no Bolsonaro e até por estar acompanhando o parlamento, nós tivemos uma oportunidade histórica de dar uma grande contribuição ao Brasil, porque nós tínhamos uma pauta reformista das reformas para modernizar o Brasil. O presidente ainda tem, né? Mas tinha e sempre teve uma maioria no parlamento. Teve um presidente da Câmara muito aliado, não dele, mas do Brasil e das pautas reformistas, que foi o Rodrigo Maia, mas infelizmente, em vez do presidente agradecer o Rodrigo Maia, que estava defendendo a reforma da Previdência, a reforma tributária, infelizmente ele só batia no presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, e a equipe dele também sempre fazendo fake news em cima do presidente da Câmara, ou seja, em vez de aproveitar que o presidente da Câmara tinha a mesma agenda do Brasil, infelizmente o que a gente via era intriga, confusão, briga, fake news. Então a gente não tem paz. Nós temos uma agenda boa, Kiko, mas falta habilidade para o presidente, que ele gosta mais de brigar, a impressão que a gente tem, do que de governar, de liderar, de chamar as pessoas para resolver as coisas, sabe, de criar harmonia. Eu vi uma frase muito bonita esses dias que diz que a política é a arte de unir os diferentes. Mas não é isso que o presidente faz, é o contrário. Ele prefere ficar com 20 ou 30% de seguidores fiéis a ele e brigar com o resto do mundo. Briga com as universidades, briga com os cientistas, briga com as organizações sociais, briga com o parlamento, briga com o Supremo, sabe? A gente briga com os outros países, é uma confusão. Ele tem alguns ótimos ministros, alguns excelentes, mas tem alguns péssimos. Então é muito difícil prever esse governo, porque a personalidade do presidente é muito difícil. Olha, eu estou dizendo porque eu aprovei tudo que ele mandou para a Câmara de bom, né? Acho que agora, por exemplo, a reforma tributária é fundamental para o Brasil. Todo mundo sabe que esse é o maior problema, vamos dizer, em relação ao custo do Brasil, as indústrias, as empresas. O Brasil perde competitividade, perde indústria, perde emprego, não consegue exportar, só consegue exportar commodities, porque se você for colocar dentro de uma indústria alguma coisa aqui, ela vai ficar muito mais cara, porque nós temos o pior sistema tributário do mundo e as indústrias brasileiras pagam o maior imposto do mundo. Bom, aí nós estamos aguardando a reforma tributária, nós discutimos na Câmara, aprovamos na Câmara, teve uma outra proposta que foi aprovada na Câmara, está no Senado e está travado por causa do governo. Aí o governo manda agora uma proposta, Kiko, que aumenta o imposto em cima das indústrias. Sim. Quer dizer, e é lógico que isso vai prejudicar os empregos, a exportação, a competitividade. As indústrias, em vez de ir para frente, estão indo para trás. O agro vai crescendo, felizmente. Você sabe, deputado, eu fiquei assustado. Mas, enfim, olha quanta coisa difícil a gente tem enfrentado no parlamento, por isso que você falou. Hoje, sabe qual é a aprovação do presidente, Kiko? Em relação aos homens, 40% de 10 homens, 4 ainda acreditam no presidente. Mas em relação às mulheres,
de cada 10 mulheres brasileiras, apenas 2 acreditam no presidente. Ele está com uma média de 30%, 40% dos homens e 20% das mulheres. Então ele está com uma avaliação extremamente baixa, e sabe quem é o responsável por isso? Ele mesmo, porque ele é oposição a ele. Ele é muito polêmico, muito difícil. Sabe, ele poderia ser muito melhor, e eu vou ajudar, o que eu puder aprovar de coisas positivas para o Brasil, eu estou lá para aprovar. Deputado, eu ontem assisti um conteúdo, não sei se foi no YouTube, do Pércio Arida, um dos pais do Plano Real, e ele falava uma coisa que eu achei um absurdo, que o governo está aprovando, né? Porque na verdade o governo, algo em torno do Bolsa Família, ele põe algo em torno de 30 milhões. Mas o que ele coloca através do BNDES, dos investimentos em bancos e outras coisas, é algo em torno de 120. Né? Então, assim, o Bolsa Família é nada perto do dinheiro que o governo aplica em outras áreas, inclusive nos benefícios dos bancos, né? Mas o algo muito interessante é que o governo está, eu não sei se é medida provisória, o que vai acontecer é que vão possibilitar que o Bolsa Família seja descontado como empréstimo, até 30%, quer dizer, é algo terrível, porque a pessoa já está numa situação de miséria porque recebe o Bolsa Família. Se ela for comprometer 30% daquilo como empréstimo consignado do Bolsa Família, quer dizer, isso é querer ajudar banqueiro. E porque se o cara não pagar, quem vai garantir é o governo, se ele sair inclusive da lista. Ele responde, se ele não pagar, paga o Caixa do Tesouro. Quer dizer, não dá para entender se isso é para governar uma população que precisa do Bolsa Família. Quer dizer, é o fim da paçoquinha, né? Kiko, a gente, volto a dizer, você sabe que eu nunca fui uma pessoa que busco a crítica pela crítica, né? Ao contrário, eu sempre tenho sido muito moderado, a minha preocupação sempre foi somar, a minha postura nunca foi criticar, porque criticar é muito fácil. Sim. Né? É muito mais difícil fazer. Então a gente tem procurado participar daquela equipe que faz, né? Então nós estivemos lá fazendo todas as reformas, todas as agendas importantes, eu tenho participado, algumas até polêmicas, mal compreendidas, mas necessárias para o Brasil criar mais emprego, né? Então, a gente tem enfrentado tudo isso. E a gente lamenta, porque tem algumas pautas positivas que foram aprovadas pelo parlamento com apoio do governo federal, como, por exemplo, a lei do gás, ótima, né? Fizemos aí algumas alterações em relação à legislação brasileira que permite aí com que o excedente, né, aí do pré-sal, das plataformas possam ser vendidas, né, possam ser exploradas, enfim, teve uma série de avanços, mas infelizmente as polêmicas têm sido maiores do que os avanços, viu, Kiko? E por isso nós estamos nessa situação difícil, e você tem toda a razão quando você fala que nós precisamos de uma terceira via. Infelizmente o PT teve a oportunidade dele, fez um péssimo governo, o Brasil cresceu durante os governos do PT 1,5% ao ano, enquanto o mundo cresceu 2,5%, que são mais do que o dobro. Então, foi um péssimo, sob o ponto de vista econômico e de geração de empregos, de riqueza, o saldo final do PT foi negativo. Quem pode empolgar dentro do seu partido? Bolsonaro, nós estamos vivendo essa intranquilidade total. Eu acho que a terceira via, sem dúvida, é o sentimento hoje da grande maioria da população. Já surgiu ou ainda não? Nem o Bolsonaro, nem a extrema esquerda, a direita, e nem a esquerda. Então, nós acreditamos que o momento é realmente a gente ter uma nova opção, porque isso seria muito bom para o Brasil. O senhor sabe o que é ter um adversário barulhento, né? Mas o tempo faz justiça, né? Bem me farão aqueles que me sucederão. O senhor assistiu, se eu for... Quantas vezes eu não foi ter processo até que não tinha fundamento, mas para atordoar a sua cabeça, era constante. Eu vi, né? Situações muito claras. Olha, mas diante de tudo isso, eu tô vendo aqui a gente discutindo, inclusive, com o material aqui da sua equipe, me explica por que o senhor é favorável, não sei se mas favorável do voto impresso, desse recibo.
Olha, Kiko, aí de novo é uma questão minha de buscar harmonia, né? A política, eu acho que é isso, é você buscar uma forma de conviver com todos, mesmo que hajam diferenças. Eu não acredito que haja, vamos dizer, ou tenha havido qualquer denúncia comprovada de que houvesse fraude eleitoral no Brasil. Não conheço. E vou dizer, eu pessoalmente... Só o presidente falou que teve, né? Eu confio hoje no sistema. Mas tem pesquisas que mostram que 30% da população não confia. Então, acha que o sistema não é seguro. Isso não é bom para a democracia. O ideal seria que todos confiassem. Nesse sentido, eu fui favorável à votação de que pudesse ter também o voto impresso, que é uma coisa muito simples, na verdade. Você vai digitar do mesmo jeito e tem uma urna do lado que vai, vamos dizer, sai aquele voto que você digitou, sai impresso e cai numa urna. Então, aquilo permitiria uma auditagem, vamos dizer assim. Portanto, eu estou fazendo isso muito mais para se buscar um consenso, para que nós não tenhamos brasileiros dizendo que o sistema não é seguro, que o sistema pode ser fraudado e que é fundamental ter esse voto impresso. Então, vamos ter o voto impresso, sem problema nenhum. Você gasta um pouquinho mais, mas você garante essa estabilidade e a confiabilidade do processo eleitoral, que eu acho que todos nós desejamos. Então, volto a dizer, não é uma questão pessoal, é por uma análise estatística que eu vejo que uma parte... O senhor acha que o Congresso aprova? Oi? O senhor acha que o Congresso aprova? Não sei, sinceramente não sei. O Congresso está muito dividido. A sua bancada ou a bancada paulista chegou a discutir o tema ou também não? Não houve uma discussão da bancada paulista em relação a isso, foi uma posição pessoal minha, volto a dizer, porque tem gente com dúvida, eu acho que a gente não deve ter dúvida. Agora, infelizmente, tem muita gente alimentando isso também, né, Kiko? Colocando na cabeça das pessoas que hoje o sistema não é seguro. Mas quem está fazendo isso é o presidente da República, né? No caso, sim. Mas se ele colocou essa dúvida na população, mas existe a dúvida, vamos fazer o voto impresso. Colocou a dúvida na cloroquina, colocou a dúvida na eleição, ele cria problema, não cria solução. É esse que é o problema, ele não concilia, né? Porque ele podia chegar na Câmara. Ele já tem, ele tem maioria. O que ele é especialista? Ele já tem maioria. Parece que ele continua sendo deputado. É como aquela história que o cara é vereador e continua sendo vereador na prefeitura. Aí não dá, né? Porque daí vira oposição do próprio governo, né? Mas viu, Kiko, independente dessa questão do presidente da República, volto a dizer, ele poderia ser muito, mas muito melhor. Era a nossa expectativa, eu também votei nele. Mas eu não posso ficar cego dentro daqui que ele faz errado, né? Mas eu tenho parcerias com o governo também, viu, Kiko? Por exemplo, nosso Centro de Excelência para a Indústria 4.0. Aliás, eu queria falar isso, deputado. Só deixa eu falar o seguinte. O presidente veio ministro, só que o senhor estava trabalhando muito. Eu achei até que o senhor apareceu pouco nesse aspecto. Primeiro, o senhor concebeu o Parque Tecnológico enquanto prefeito. Depois que saiu, ficou num vácuo de mandato, o senhor Panunzio lhe convidou a presidir o Parque Tecnológico, né? Naquela época, todo mundo achava que era um elefante branco, né? Demorou aí 8 anos, né? 8, 9, 10 anos para a gente sentir a verdadeira importância de Sorocaba ser a primeira cidade, né? Tanto no 5.0 na Facens, né? Que é uma grande parceira da cidade e do país em inovação e tecnologia, bem como no Parque Tecnológico, sendo a base, né? O senhor acompanhou o ministro, o astronauta Marcos Pontes por várias vezes. Então, assim, o senhor foi um entusiasta e se mobilizou muito, inclusive está como relator da comissão especial do 5G, de uma comissão especial, né? Uma subcomissão. Quer dizer, então, de repente o senhor não subiu no carro com o presidente, usou máscara, mas é importante que Sorocaba saiba da sua atuação parlamentar nesse sentido da tecnologia e do 4.0. Isso gostaria, inclusive, de reconhecer, né, de falar para que a população saiba efetivamente da sua contribuição nesse processo da indústria 4.0 aqui em Sorocaba. Kiko, por que eu lutei pelo Parque Tecnológico? Porque na época, você sabe quanto eu gosto de planejamento, pensar no futuro, construir um futuro, e a gente precisa
obviamente, não vão ficar esperando o futuro, você precisa construir esse futuro. E a gente sabe que Sorocaba depende o quê? Da economia da indústria, certo? A gente fala em serviços aqui, mas muitos dos serviços que nós temos é em função da indústria. E por conta da indústria que gera riqueza, que paga salários acima da média, que esses consumidores do Brasil, aqui de Sorocaba, movimentam o comércio, movimentam o setor de construção civil, movimentam os serviços da cidade. Então, eu diria que se a gente fosse falar que é algo que é essencial para a cidade, chama-se indústria. Acontece, Kiko, que a indústria, no século XX, ela foi a atividade econômica mais importante da sociedade, né? Aí, o que aconteceu? Agora nós temos uma nova economia, que é a economia do conhecimento, que é a inovação, a tecnologia. Hoje as indústrias que valem mais no mundo são aquelas tecnológicas. Então, nós pensamos em criar o Parque Tecnológico aqui em Sorocaba exatamente para que nós criássemos essa nova economia de Sorocaba, que nós não tivéssemos só manufatura, só indústria, mas também tivéssemos pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, porque essa é a agenda do século XXI. Nesse sentido, Sorocaba e São José dos Campos foram as grandes cidades, os grandes municípios que investiram em parque tecnológico. A gente fez aqui um parque tecnológico com um conceito que tinha mais moderno à época, era um parque tecnológico de terceira geração, foi muito elogiado, mas infelizmente muita gente não entendeu isso, como você falou, e acabou não entendendo a importância estratégica disso, que é para pesquisa e inovação. Para quê? Para ajudar a indústria a ser mais competitiva. Para quê? Para ter emprego. Na verdade, a minha finalidade maior não é ciência e tecnologia, é o emprego para as famílias, é o emprego para os jovens, é a oportunidade da gente ter mais geração de riqueza na cidade, porque senão a gente perde competitividade. As indústrias, ao longo do tempo, elas vão cada vez ficarem mais próximas dos grandes centros de pesquisa. Por quê? Porque elas precisam da pesquisa para sobreviver. E é esse o conceito do Parque Tecnológico, é criar um ambiente de ciência, tecnologia e inovação, é a gente valorizar, é a gente ter um espaço especializado, um espaço de união, de articulação e de parceria, de cooperação entre as indústrias e os centros de pesquisa e as universidades. Né? E por isso que nós trouxemos agora o Centro de Excelência. Eu falei muito com o ministro, com os secretários, Paulo Alvim, o secretário de Ciência e Tecnologia, e falei, olha, Sorocaba é o lugar ideal para a gente ter um centro de excelência para a indústria 4.0. Por quê? Porque nós vivemos da indústria, empresas globais que exportam. Eu falei, é um ambiente ideal, nós temos um ótimo parque tecnológico. Felizmente isso aconteceu e eu quero agradecer, porque também eu não conseguiria fazer isso sozinho. Agradecer ao prefeito Manga, que foi um bom parceiro, o Parque Tecnológico, Nelson Cancelara, né? Do parque. Né? As universidades, a Ciesp, aqui através do Eli Silos, né? Enfim, a gente articulou isso e nós estamos criando aqui em Sorocaba o primeiro centro de excelência nacional. Isso é um orgulho para nós, mas mais do que isso, é a oportunidade de Sorocaba ficar à frente novamente, como uma área não apenas que produz peças, mas que produz conhecimento, que consegue inovar, articular, ter novas startups, novas soluções, porque isso tudo é muito difícil. Não é fácil você digitalizar uma empresa, encontrar novas soluções. Você precisa juntar as pessoas, e nós estamos criando, que também, até desculpe eu insistir um pouquinho mais nesse assunto, porque muita gente não entendeu ainda a importância estratégica para o Brasil do que está acontecendo aqui em Sorocaba. Esse nosso parque tecnológico, ele está desenvolvendo com as equipes lá de Brasília uma primeira plataforma aberta de inovação para a indústria do Brasil. O que vai significar isso? Nós temos um grupo de pessoas que vão nas indústrias para levantar quais são as necessidades de automação, de colocar inteligência artificial, de colocar novos sensores, né, de melhorar a conectividade dentro das indústrias, e essas soluções poderão ser encontradas em qualquer local através das plataformas digitais abertas. Ou seja, um pesquisador, às vezes da Unicamp ou da Alemanha ou de outro estado, ou daqui da região mesmo, ele poderá participar dessa solução. Olha que coisa bacana. É isso que eu acredito na política. A política é cooperação, é estratégia, é planejamento, não é briga, confusão, polêmica, entendeu, Kiko? E é isso, sabe, eu consigo conviver muito bem com áreas do governo que pensam assim, como o ministro Marcos Pontes, que tem uma preocupação com a ciência, tecnologia e inovação. Por isso lutamos muito agora para o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia aqui do Brasil, FNDTC, ser estável. Quer dizer, nós estamos perdendo, sabe qual foi o contingenciamento
esse ano do Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, quase 90%, Kiko. Ou não é possível. Não dá, né? A gente tem um país que corta 90% de pesquisa, do dinheiro da ciência e tecnologia, entendeu? Por isso que eu falo que nós temos oportunidade, mas não aproveitamos. Nós temos aí energias renováveis, não conseguimos aproveitar da forma adequada, porque falta uma liderança do governo, né? Enfim, o Brasil é o país das oportunidades perdidas, viu, Kiko? É verdade. Deputado, a gente precisa trabalhar para ciência e tecnologia. E eu vou sempre ajudar, viu? Eu vou estar sempre do presidente quando ele estiver fazendo as coisas boas para o Brasil. Deixa eu fazer uma provocação para o senhor. Coisas que melhoram o futuro do Brasil. Quero fazer uma provocação para o senhor. Essa semana eu ouvi algumas informações de bastidores políticos que o senhor teria sido convidado. Aliás, eu já tinha lhe convidado lá atrás. Agora eu tô fora. Obviamente o PSDB tem espaço. A deputada Maria Lúcia vai tentando o 6º mandato, o senhor vai para o 3º mandato, né? Aí tem a figura do Flávio Amari, que é secretário estadual da habitação, que é um nome que também no estado todo teria penetração. Então, às vezes os espaços vão ficando mais complicados. Eu pergunto, o senhor recebeu algum convite do PSD para o senhor ser a grande liderança dele? É um partido que tem tempo de televisão, tem espaço, talvez até se o senhor tivesse mais espaço em Brasília para liderança. O senhor recebeu convite do PSD ou de algum outro partido para que o senhor ingressasse outra legenda? Sim e não. Gostei. Mas enfim, Kiko, até setembro o senhor vai pensar, é isso? Eu estou há muitos anos. O Geraldo Alckmin pode ir para outro partido, né? E basicamente eleito governador do estado de São Paulo, se ele for com o Márcio França. As pesquisas mostram que ele está muito bem, né? Sim, e além de ser um amigo pessoal, né, Kiko? Eu tenho um relacionamento. O senhor está falando bem do Maia, o senhor está farejando tendência. Aqui o Rômulo Freire que está falando, agora peguei a dele aqui. É isso mesmo. Agora eu lembrei que o senhor falou bem do Maia. Não, eu falei bem porque eu conheço e sei que ele foi muito injustiçado e ele ajudou muito o Brasil e se ele tivesse sido o presidente agora, com certeza o presidente da Câmara, nós já teríamos aprovado a reforma tributária do Brasil moderna. E as CPIs também contra o Bolsonaro, né? Pois é, mas enfim, viu, Kiko, em relação a essa questão do PSDB, eu tenho um orgulho muito grande do meu partido. Eu sei que ele também tem problemas, como todos temos, é um partido grande, de importantes lideranças. Eu sempre, quando você fala assim, bom, você vai para algum lugar, eu falei, eu vou se for melhor. Eu não sei, não conheço nenhum partido hoje que tenha tantas contribuições como o PSDB, pelo menos na minha ótica, tá? De liderança, de governo, de boas contribuições e de uma forma de pensar também. Eu sou um social-democrata, mas com uma preocupação também de modernizar o Brasil, né? De ter também um pensamento liberal. O problema é que o PSDB está muito desunido, né? Na área social, né, Kiko? O Dória entrou atropelando o partido em São Paulo e coloca o Rodrigo Garcia, que não tinha nenhuma história dentro do PSDB. Quer dizer, o problema do governador Dória, embora ele seja muito eficiente, uma pessoa que foi o pai da vacina nesse país, isso ninguém pode deixar de discutir, mas ele sentou na prefeitura, no banco da prefeitura, e já estava pensando no governo do estado de São Paulo. Agora ele sentou no banco do governo. Se ele sai agora, talvez como pai da vacina, como tudo, ele sairia com menos inimizades, sei lá, né, diante de tudo isso. Então, é um pouco complexo. Agora o Eduardo Leite tem uma simpatia de muita gente, então assim, o Aécio odeia o Dória, né? Então, o partido perdendo a força de um Geraldo Alckmin, tudo isso ele está trocando o Geraldo pelo já estaria resolvido, né? Trocando o Geraldo pelo Rodrigo Garcia. Enfim. O Kiko, você sabe que, como eu acompanho o PSDB há muitos anos, eu acho que o PSDB, infelizmente, ele sofreu um problema que ele até não merecia, tá? Que foi a questão do Aécio. Você viu, o PSDB sempre foi um partido muito bem avaliado. Infelizmente, aquela denúncia do Aécio Neves, que não tem nada a ver com o partido, é uma questão pessoal dele, que ainda está sendo esclarecida, não foi, mas de qualquer forma isso criou uma imagem muito negativa para o PSDB, que na verdade tem grandes contribuições. Vamos avaliar aqui, olha para você ver como o PSDB faz diferença no país. Quais são os 3 estados
que tem o melhor índice de vacinação no Brasil? São Paulo. Hoje, os três. São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. PSDB. Os três do PSDB. Aí você vai ver quais são os estados que estão com a melhor condição de equilíbrio fiscal e de capacidade de investimento do Brasil. São Paulo, Mato Grosso do Sul, e o Rio Grande do Sul vem melhorando muito, porque o Rio Grande do Sul estava o caos. Estava quebrado, né? Então, nós temos bons gestores, bons líderes, nós temos um discurso que eu acho que a maioria da população concorda, que é a preocupação com a democracia, a preocupação social, com a modernização do Brasil, com a responsabilidade fiscal. Eu me identifico com tudo isso, então eu não vou trocar de partido, porque existe eventualmente algum problema de liderança ou uma disputa agora, que por sinal vai ser uma disputa acho que muito interessante, porque nós vamos ter prévias, olha que coisa boa, né? Acho que se você gostou também essa decisão do PSDB, por quê? Porque dá oportunidade de debater as coisas, não só em período eleitoral, mas um pouco antes, para as pessoas debaterem os problemas, as soluções que nós precisamos ter. O PSDB está preparado para dar contribuições ao Brasil, para ajudar o Brasil a ser aquilo que ele merece ser. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Né? Vou fazer uma pergunta para o senhor. Vamos dizer que a terceira via, que seja do PSDB ou seja outra, e não chegue no segundo turno. Tendo Lula e Bolsonaro, o senhor vota em quem? Chico. O menos pior. Tá difícil, hein? Chico, se o senhor votar nulo, o senhor não vai nada. Muito difícil, viu? Muito difícil. Acho que aí... não sei não, viu? Talvez o voto em branco seja a melhor opção, não sei. É muito difícil dizer. Entendeu? Então não vamos dizer que o senhor vota. Quem é o menos pior? Quem é o menos pior? De ter esperança, viu? De ter uma expectativa positiva. Volto a dizer, o Bolsonaro, a oposição a ele, é ele mesmo. É ele mesmo. Ele mesmo. Ele é Se ele fosse um pouco melhor do que ele tem sido, se tivesse um temperamento melhor, se ele fosse menos, sabe, menos arrogante, ele ia ter um ambiente muito mais fácil, ele mesmo ia... No entanto, é o que você falou, ele coleciona inimigos e adversários o tempo todo. Então é muito difícil. Muito difícil. Deputado, rapidamente, o senhor participou de uma série de ações em relação a 6 novos Poupa-Tempos: Votorantim, Capão Bonito, Serquilho, Iperó, Boituva e Tararé, né? E também investimentos do governo do estado na passarela do novo regional, aliás, ações muito próximas suas e da deputada Maria Lúcia, né? Marginais em Barueri, obras em Mairim, São Roque. Mairim, que o senhor vai ver presidente da Câmara, inclusive, né? Kiko, nós estamos, eu estou muito feliz com esse momento, apesar da pandemia terrível. Temos agora, de 2 semanas para cá, uma redução do número de casos, né? Mas infelizmente, como você falou, ainda temos perdas todos os dias de conhecidos ou, né, de pessoas que a gente acompanha. Verdade. E que a gente, eu tenho estado muito emocionalmente até um pouco abalado, sabe? Porque esses dias tendo que ligar para pessoas que são pais como eu, né, que estão enterrando seus filhos. O senhor perdeu, né? O senhor perdeu seu pai, né? Mas o outro lado da questão, viu, Kiko, é a questão dos investimentos do estado de São Paulo. Nós nunca tivemos tantos investimentos como agora. Como você falou, nosso governador, tanto nosso ex-governador Alckmin, que é uma pessoa seríssima, preparadíssima, competentíssima, enfim, ajudou muito o estado de São Paulo a ser o que o estado é hoje, mas também o Mário Covas, mas, né, também o Franco Montoro, mas agora o Dória também tem uma velocidade incrível, ele é um gestor, embora muita gente faça crítica e tal, como você falou, não fosse ele, nós teríamos possivelmente o dobro do número de mortes no Brasil, né? Ia demorar muito mais, porque a grande maioria das vacinas aplicadas no Brasil foi do Instituto Butantan, que só não tem a Butanvac ainda porque não foi aprovada, mas já tem milhões de doses lá estocadas para poder aplicar, está esperando a Anvisa autorizar, né, o início da aplicação dessas doses. Quer dizer, ele recebe crítica, mas o que ele trabalha o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é incrível. O cara dorme 4 horas por noite. O presidente fala mal da Coronavac, né? Tem uma energia incrível. Além disso, os investimentos. Nós nunca tivemos tantas vicinais, que são essas estradas internas fundamentais para os municípios, são 2,5 bilhões de reais em vicinais. Nunca tivemos uma recuperação das estradas estaduais
como nós estamos tendo agora. São centenas também que estarão sendo recuperadas agora. A duplicação, olha cada notícia boa. Há quantos anos, Kiko, a gente vai para São Paulo e sofre naquela entrada Barueri. de São Paulo e Barueri, Alphaville, né? Quando a gente vem embora também, às vezes sexta, final da tarde, que a gente trabalha em São Paulo, vai voltar, se fica ali uma hora e meia parada, é desesperador. E aí, agora foi autorizado também 1,5 bilhão de reais para que houvesse um alargamento ali daquele trecho de Barueri a Alphaville, que vai dar uma condição muito melhor para nós que usamos a Castelo Branco, que hoje é o eixo de desenvolvimento mais forte do país. Então, estão sendo criados muitos investimentos aqui. Outra coisa boa, então vai ser feita uma nova ponte ali sobre o rio Tietê, ali na entrada de Alphaville, né, próximo de Alphaville. Aqui em Sorocaba também foi autorizada a solução do acesso aqui para o novo hospital regional e a passarela, né, que nós estamos lutando com a Maria Lúcia há tanto tempo nisso, agora já foi autorizado o início das obras imediato. Também a duplicação da estrada ali de São Roque até a Castelo Branco, Alívio Talhaçac, também vai ser duplicada. A população está muito feliz, porque São Roque está num momento muito grande de desenvolvimento e aquele trecho ali de 12, 14 quilômetros estava em péssimo estado, perigoso. Então, isso vai ser duplicado também. Temos várias estradas aqui na região vicinais importantes, que liga Mairim, a Ibiúna, que liga Mairim, a Castelo Branco, que liga São Roque a Ibiúna, que liga Sorocaba a Iperó, a estrada de Jorge Wetter. Até que enfim a nossa região passou a ter investimento, né, deputado? Até que enfim, né? São centenas e centenas de estradas que estão sendo recuperadas. Os poupa-tempos na região, você sabe a qualidade de um poupa-tempo. Enfim, o governo não para. É lógico, como você falou, eu acho que a tendência é de um reconhecimento desse trabalho do nosso governador João Dória, que tem dado grandes contribuições ao Estado de São Paulo, sem sombra de dúvida. Eu quero lhe agradecer, viu, deputado? Vamos para as prévias, né? Vamos para as prévias. Olha, eu só quero saber uma coisa do senhor. Só para a gente encerrar, eu fiquei sabendo que o senhor coleciona ventilador, deputado. E o presidente farofa, ele usa o seu ventilador, joga o ventilador e sopra farofa no ventilador. O senhor coleciona ventilador? Olha, eu tenho uma prima que é psicóloga, viu, Kiko? Então ela veio em casa e viu alguns ventiladores aqui. Ela já deu a explicação dela, falando, sabe o que é? Ele tem muita coisa para resolver, então ele fica com a cabeça quente já para esfriar a cabeça. Bom, isso pode ser uma analogia, né? O ventilador sempre é para esfriar, né? Mas eu tenho alguns ventiladores ou para soprar farofa, tem 50, 60 anos. Sou antigo, viu, Kiko? Então eu tenho comprado um outro ventilador. Eu fico limpando, arrumando, restaurando. É uma forma de eu, vamos dizer, ter um hobbyzinho aqui. Então quanto é que é? São quantos ventiladores? Com a cabeça. Quantos ventiladores o senhor tem? Deve ter uns 10 ou 12, talvez. Então quem quiser dar de presente pro deputado Vitor Lipe é ventilador. Não, mas tem que ser antigo, né? Antigo. Vou ficar com um monte de coisa. Deputado, obrigado. Olha que os seus ventiladores soprem ventos favoráveis aí para nossa região de Sorocaba, que o PSDB tente chegar à conciliação, que tá uma briga do cão, né? É meio autofágico, né? E que obviamente vocês possam estar ajudando a cidade. Olha, tem um monte de pergunta aqui, enfim, é isso aí, né, gente? Tem muita coisa para falar pro senhor, mas a gente com outra hora vai poder ter mais tempo para participar. Obrigado, viu, deputado? É bom não esgotar tudo hoje, né? Que daí tem mais depois, né? Daí a gente faz outro bate-papo desse muito gostoso com você. Obrigado. Você estava falando aí, né, que o PSDB tem esse momento de disputa, mas olha, é uma disputa de gente muito boa, viu? Que quando você fala de um Geraldo Alckmin, que é uma pessoa maravilhosa, um João Dória, que é um gestor com muita qualidade, né? Um Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, uma pessoa excelente também, quer dizer, um Tasso Gereissati, né?
olha só o time do PSDB, né? Então é lógico, é um time muito forte, então há eventualmente algumas disputas para que a gente possa apresentar o melhor nome aí, ou aquele que tiver melhor posicionado. Então, por isso eu não quero deixar o meu partido, porque eu acho que ele tem grandes contribuições e não é por alguns conflitos que a gente abandona o barco, né, Kiko? É isso aí. Então eu queria deixar meu abraço para você. Obrigado. Mais uma vez aí, o restabelecimento o mais rápido possível do CEPA. Tá deixar um abraço a toda a equipe aí da Rádio Jovem Pan e aos nossos ouvintes, né, Kiko? Obrigado, viu, deputado? Em breve a gente fala novamente e obviamente, o senhor tem noção de algum cronograma já se fala num cronograma de vacina para o ano que vem, deputado? Ou não se comenta isso em Brasília ainda? Eu acredito que o ano que vem nós não vamos ter dificuldades das vacinas, Kiko. Bom, vamos lá, só a Butanvac vai estar aqui já, né? Vacinas, que é um assunto tão importante. Aqui em São Paulo nós já estamos com 40% da população vacinada. Isso começa a melhorar. Isso começa, vamos dizer, trazer já uma redução do número de casos, né? Porque diminui a circulação do vírus. A gente sabe que, para quem está ouvindo aí, não quer tomar vacina, temos 10% da população que não quer tomar. Porque não funciona e funciona muito bem. Sim. Agora, lógico, não existe 100% para nada, nem antibiótico é 100% e nem vacina é 100%, é 90%, mas já está maravilhoso, certo? Sim. Se você reduz em 90% o risco da pessoa ter a forma grave e morrer, é excepcional. Então, vou pedir a vocês que continuem insistindo para que todos tomem a vacina, que é fundamental para salvar vidas, e o Estado de São Paulo mesmo vai ter condição o ano que vem de suprir as vacinas de grande parte do Brasil com essas novas, a Butanvac, com a nova indústria que está sendo feita da Butanvac, que vai permitir com que o Brasil tenha todas as etapas feitas aqui mesmo, sem depender de insumos da China. Então, para o ano que vem, que certamente nós vamos tomar novamente, já vem junto com a gripe, viu? O desenvolvimento da vacina Butantan em São Paulo, eles estão juntando já a vacina para a gripe junto com a vacina para o coronavírus. Então, no ano que vem a gente deve ter uma vacina só para as duas, né? Para essas duas doenças. E eu acredito que o ano que vem nós vamos ter um ano muito melhor e vamos torcer para que que as pessoas tomem vacina e se protejam enquanto não tomarem a vacina aí, ou até diminuir a circulação do vírus, todo mundo usando máscara, né, Kiko? Obrigado, deputado Vitor Lippe, do PSDB. Um abraço para você, viu? Conversou conosco a respeito de assuntos ligados à Câmara Federal, ao 4.G em Sorocaba, os investimentos do governo de São Paulo em nossa região, o seu posicionamento favorável ao voto impresso, a visita do presidente com o trabalho da 4.0, né? E sobre as vacinas que nós estamos agora observando e vendo em nosso país o avanço da vacinação para o Coronavac.